Meus irmãos amados em Cristo Jesus, para quem não acredita, né? Então é bom mostrar na Bíblia, ó. Jesus prediz o final dos tempos, né? Aí tá em Mateus 24 também, o principal, né? O princípio das dores também, onde a gente vai ver tudo, né? Então, para quem não acredita, está escrito aí, né? É onde foi construído o templo de Salomão, onde ficou pedra sobre pedra, não restou pedra sobre pedra, né? Então, a construção exatamente há 40 anos depois da profecia de Jesus, durante a celebração de Páscoa, né? Então, você vai vendo aí a Bíblia nos dizendo, né? Um pouco da história, né? Então, Jesus prediz o final dos tempos, né? Então, a gente vai ver isso daí, ó. Tem em Mateus 24, mas você vai vendo as outras, né? Todas as outras partes da Bíblia, quando você vai para Mateus 23, aqui também no 37, fala, ó, o lamento sobre Jerusalém, né? Então nós vamos ver muitas coisas aqui ainda, né? O primeiro templo foi idealizado por Davi, né? E está em 2 Samuel 7 e 2 e 1 Crônicas 22 do 8 e 7 e 2 Samuel 24 do 18, né? Um pouco de história para a gente entender, porque vai chegar o fim de tudo, né? Tudo que nós estamos vendo. 2 Samuel 24, 18 ao 25. Entretanto, coube a Salomão, né? O seu filho com Betseba, em 2 Samuel, né? 12, 24. A honra de sua construção, né? Teve início no 4º ano do seu reinado e foi construído 7 anos mais tarde, né? 7 anos mais tarde, né? Igual a gente tá vendo aqui, é um pouco de história, né? Para cada um de nós meditarmos nesta parte, né? Da palavra de Deus, que vai chegar ao fim, né? Vamos ler mais um pouco de história aqui para a gente entender, né? Mas o filho de Salomão, Reoboão, né? Salomão teve um filho, Reoboão, não deu a mesma atenção ao templo, né? E muitos estão perdidos hoje em dia também nas igrejas, né? E sucessiva pilhagem, né? Ocorreu desde Sisaque no Egito, né? Em 2 Reis mostra, capítulo 14, versículo 26, até a invasão, né? A invasão de Nabucodonosor em 587 a.C. 2 Reis 25, né? 9 do 13 ao 17 também nos mostra, né? Mesmo depois de sua destruição, alguns fiéis ainda iam oferecer sacrifício entre suas ruínas. Igual Jeremias também, 41:5 mostra, né? Fala: hoje em dia não há qualquer estrutura do antigo templo de Salomão, acima do nível do chão. Porém, né? Curiosamente, sobre os seus escombros foi construída a mesquita muçulmana, né? Um pouco de história, né? E a gente saber que vai chegar o fim tá chegando o fim dos tempos já também. Conhecida como a cúpula da rocha. Destaque na maioria dos cartões postais de Israel. Está em 2 Crônica 3:1 e 2 Samuel 24:24. O segundo templo foi erguido por ocasião do retorno dos asilados da Babilônia, cerca de 537 a.C., conforme a autorização e ajuda de Ciro, rei da Pérsia, né? E do
ministério de Neemias, né? E Esdra, igual mostra em Números, capítulo 2, versículo do 11 ao 20. Todas a área teve de ser limpa do entulho do primeiro templo, destruído, igual mostra em Esdra, capítulo 1, versículo 3, do 2 ao 10. A arca havia desaparecido, né, a arca da aliança, no tempo do exílio, e jamais foi encontrada. No lugar do candelabro de Salomão, né, com 10 lâmpadas, foi colocado um novo com 7 hastes, juntamente com uma mesa de ouro para os pães da propiação, né? E o altar do incenso, esse outro objeto sagrado foram tomados como despojo pelo rei da Síria, Antíoco IV, né? Epifânio, entre 170 e 175 e 163 a.C., né? O qual colocou um altar e uma estatua pagã no lugar santo no dia 15 de dezembro de 167 a.C. Os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo, né? Em 154, né? Que mostra aí, substituindo todos os seus móveis e transformando o templo numa fortaleza, que lhe permitiu restituir durante 3 meses, permitiu resistir durante 3 meses ao cerco de Pompeu. História, né? 63 a.C., quando foi então destruído os livros dos Macabeus, com alguns outros não são considerados canônicos, né? Por isso não faz parte da maioria da Bíblia evangélica em língua portuguesa. Entretanto, muitos de seus relatos, né, históricos são dignos de crédito. A terceira construção, chamada de Templo de Herodes, começou no ano de 19 a.C., mas seu motivo principal não foi glorificar a Deus, e sim reconciliar os judeus com os seus reis gentios. Mesmo assim, o rei teve grande cuidado com a reverência ao templo. Convocou 1000 sacerdotes que foram treinados como pedreiro para conduzir a edificação do santuário e procura construir uma cópia do templo de Salomão. Em outra área com mais de 144 mil metros quadrados, ergueu-se uma magnífica estrutura de pedra creme adornado de ouro, um muro feito com blocos de pedra com mais de 60 centímetros de largura por até 5 metros de comprimento. Circundava o templo, né? Contudo, alguns anos após o término da construção, exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus, durante a celebração da Páscoa judaica, as tropas do comandante romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém. A cidade estava em festa e repleta de judeus de todas as partes, os dois mais poderosos partidos judaicos,
que deveria estar atento à defesa da cidade contra Roma, achavam-se em violenta guerra interna. E hoje em dia, parar um pouco aqui para a gente meditar. As igrejas estão em guerra, as famílias estão em guerra, mas a gente tem que vigiar em oração, né? Leitura bíblica, consagração, né? Que fala jejum e oração, vigiar e orar para que não caia em tentação. Então, é isso que está faltando hoje em dia também. Aí chega a destruição, porque a pessoa está desatenta, né? A ponto de incendiarem os estoques de alimentos um do outro, né? Somente quando Então, ali você viu que os judeus incendiaram os alimentos um dos outros mesmo, os estoques, né? É somente quando os enorme Arieste dos romanos arrebentaram o primeiro portão de Jerusalém, foi que os políticos decidiram se unir contra o invasor. Tarde demais, né? Tarde demais. Tito incendiou, né? É igual fala também da parábola das 10 virgens. Quando foi procurar azeite, já era tarde demais. Deus está trazendo palavra de alerta para cada um de nós, para vigiar contra as falsas igrejas, falsos cristãos, falsos pastores, né? Que é o que mais tem. Se naquela época tinha, imagine hoje em dia, né? Tudo até as pedras foram separadas para colher o ouro derretido, que se infiltraram nas junções. O comandante, então foi terrível a destruição com fogo, né? O comandante romano deixou apenas um resto da muralha, como símbolo do aniquilamento de Israel, né? Conhecido em nossos dias como o Muro das Lamentações, né? Pode ver que os judeus têm o Muro das Lamentações mesmo, né? Mais tarde, 1 milhão de judeus morreram naquela época, né? Naquela época, mais de 1 milhão de judeus morreram, né? Todas as entradas que passavam por Jerusalém estavam tomadas por judeus crucificados. Você viu como foi o massacre, né? Os sobreviventes foram vendidos ou negociados como escravos. Sabe por que devido a tudo isso? Porque devido à desobediência a Deus. E até hoje, nós vemos que tem muita gente desobediente a Deus, né? A gente vê claramente, né? Dentro dos templos, né? Israel desapareceu como nação e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, sob a maior humilhação já sofrida por um povo até nossos dias. Então, a gente, quando Deus dá uma ordem, pensa que é brincadeira, vai se cumprir tudo, né? Tá se cumprindo. Em homenagem, né? Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído um arco do triunfo, né? O arco de Tito, né? Conhecido, né? Abre aspas. Esse monumento persiste em Roma até hoje. Então, até em Roma, quem vai em Roma, então veja esse monumento de Tito, né? O arco de Tito. Até hoje em Roma, né? Para ver se não vai chegar ao fim de tudo, né? Essa Bíblia não está se cumprindo, né? E mostra em seus trabalhos de escultura cena das legiões romanas carregando os objetos sagrados e valiosos do templo, né? O tesouro e utensílio precioso, tais como grande candelabro de ouro maciço, uma réplica dourada da arca com o precioso rolo sagrado da lei, né? A lei de Moisés, né? A mesa de ouro e muitos outros objetos preciosos. Finalmente, o imperador
O imperador Vespasiano, pai de Tito, declarou toda a nação de Israel como sua propriedade particular e dou grandes propriedades, né, a seus amigos e colaboradores, entre ele conhecido historiador judeus e fariseu Flávio Josefo, cujo carisma e poder intelectual havia conquistado a amizade do rei e a cidade romana. Então fica aqui um pouco de história, né, para a gente saber, né, uns barulhos aqui de carro, mas a gente entender um pouco da história que vai chegar ao fim mesmo, né? Chegou Jerusalém e vai chegar os outros também. Por quê? Devido a uma desobediência a Deus. Jesus, né, ele chora por Jerusalém, lamenta Jerusalém, Jerusalém, né, que assassina os profetas e apredeja, né, os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitaste. Então é aí que a gente está vendo toda a história, né? Da Bíblia, a história do fim, né? Então fique atento que Deus está trazendo muitas informações para cada um de nós, né? Então medite nestas palavras, nesses capítulos, né? Que Jesus está voltando para nos buscar. Seja abençoado com essas palavras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.